Olá pessoal, tô aqui com vocês trazendo o nosso 8º vídeo, hein? Já são 8 panos de prato que a gente fez aqui no canal. Se ainda não viu os outros, dá uma olhadinha lá. Porque hoje a gente vai montar este aqui, ó, com esta florzinha de fuxico. Passo a passo, trazendo as medidas certinhas para você. Inclusive, se o seu pano de prato não for igual ao meu, tem as medidas aqui também, como você faz para fazer no teu pano de prato. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gilmara Lima, eu sou artesã e neste canal aqui, ó, Vivendo com Criatividade, a gente traz muitos trabalhos manuais, costura criativa, caixas de papelão, embalagens para você presentear também, além de bordado, tricô, crochê, roupinhas de boneca, isso mesmo, essa é a novidade que a gente vai trazer também aí. Vamos trazer portas celulares também, então aguarda aí, te inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí. E agora eu vou deixar vocês com o passo a passo, lembrando que qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários, e o material que a gente usou aqui também, se você quiser, deixa aí nos comentários que eu mando o link para vocês, tá bom? Boa aula para nós! Já tô aqui com o meu pano de prato. Meu pano de prato tem 40 centímetros de largura, tá? Ele tá todo branco, tá? Aqui, ó, eu tenho 2 quadrados. Eu escolhi esse poá que eu tenho aqui. É um poá que eu tenho que já ele é mais antigo. Então, para fazer barrado, eu não gostei porque a bolinha, ele é um pouco mais... a bolinha é maior que aquela bolinha petit pois. Aquela bolinha, ele é um tecido petit pois, mas a bolinha, aquela que eu uso pro tricoline, é menor, né? Então, esse aqui não vai combinar tanto, por exemplo, com barrado e tal. Esse aqui teria que ser um barrado sozinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu cortei 2 quadrados, como o meu pano tem 40, eu cortei 2 quadrados de 22, ele tá com 21,5 aqui, mas foi mais no corte aqui mesmo, ó, tá? Eu deixei com, vamos dizer, 22 centímetros. Se o meu pano de prato tivesse 50 centímetros, eu vou fazer os quadrados, para mim medir o quadrado que eu vou usar, eu vou dividir ao meio, tá? Então, se o meu pano de prato tem 50 centímetros, eu vou fazer o meu quadrado com 25 centímetros, tá? Mais o espaço aqui que eu deixo para costura, para dobrar essa bordinha aqui, ó. Que geralmente é 1 a 2 centímetros, tá? Então, você pode deixar com 26 ou 27 centímetros, você faz o quadrado de vocês, tá? Depende como você gosta de fazer essa dobrinha aqui, ó, tá? Se você gosta de dobrar uma vez, se você gosta de dobrar 2 vezes, eu dobro uma vez só, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar ele e vai dobrar ao meio, tá? Ele até já tá com a marquinha, porque eu guardei ele dobrado. Aqui. E já vamos alfinetar. Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Que já tá com a marquinha aqui, porque eu deixei ele dobradinho, com esse pano de prato aqui, ele já tava para ser feito semana passada, tá? E no fim eu passei os outros na frente com barrados e acabei não fazendo ele. Ele ia na sequência daquele rosa que a gente fez o barradinho. Lembra? Se vocês não viram ainda, tem um jar de barrado aqui também no canal. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vocês viram que eles ficaram como... não é um triângulo, né? Porque ele não tá com as partes iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar ele. Tá vendo que eu já tô posicionando ele aqui? Deixa eu subir um pouquinho mais. Eu tô posicionando ele aqui, ó, já sobrando um espaço pra gente fazer a costura. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado. Já pra mim ver como vai ficar. Mesma coisa eu faço do outro lado. Aqui pra ver como vai ficar. Ó. E agora, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer aquela dobrinha naqueles... A gente já vai fazer a dobrinha, ó. E dessa vez, o nosso pano de prato, a gente vai fazer a costura por cima, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter que ajustar ele pra ele ficar dobradinho, ajeitadinho aqui pra baixo, tá? Pra não ficar com essa pontinha aqui pra cima. Pra mim poder passar uma costurinha aqui.
Só que tem que prestar bem atenção porque ele não pode ficar muito menor que esse aqui ou maior, tá? Então os dois tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho para depois a gente fazer a junção daqui, ó. Essa costura aqui, que a gente vai passar uma costurinha aqui, essa aqui a gente vai deixar por último para ver como a gente vai fazer, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir, vai costurar aqui, né? Como eu falei, cuidando dessa partezinha lá de cima, ajeitando já para ela ficar para dentro, tá? E também essa partezinha aqui de baixo, tá? Fazer direto do pano de prato, posso fazer? Não. Por quê? Porque a gente precisa ajeitar essa parte aqui, ó. Então, primeiro a gente vai fazer essas laterais, até seria melhor, vamos fazer primeiro as laterais, e aí depois a gente já, mais ou menos, já vai ajustar aqui, ó, pra gente conseguir já fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou na máquina e vou passar as laterais aqui. Aqui eu já fiz a minha costura, ó, tá aqui, tá? E ó, aqui onde é que eu vou prender ele? Aqui eu posso já vir, ó, já posso ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou até dar uma posicionada nele, pra mim conseguir ver. Com muita pressão. Dobrar ele mais pra baixo um pouquinho. Pra mim conseguir ver o que? Pra mim ver aonde que a gente vai prender ele. Vou fazer aqui do outro lado também. E aqui a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Por quê? Porque nós vamos dobrar agora, tá? Aqui pra dentro, pra prender ele aqui no pano de prato, tá? Daí aqui a gente já vai organizando e a gente já vai ver como é que a gente vai deixar essa pontinha aqui, ó. Tá? A gente não vai costurar direto, tá? A gente não vai costurar ela direto, mas agora a gente já vai deixar ela arrumadinha aqui, ó, pronta pra levar na máquina aqui, como é que a gente vai fazer essa pontinha, tá? Dava até pra deixar, gente, ela um pouquinho maior e transpassar aqui, só deixar a de cima menor, ó, tá? Fazendo a bainhazinha, dobrando. Uma vai ficar por cima, né? E a outra por baixo. Aí aqui eu vou deixar a critério de vocês resolver como é que vocês vão fazer no pano de prato. Esse meu eu vou fazer a dobra, tá? Ó, vou vir aqui. Como eu fiz ali nessa partezinha ali, vou arrumar direitinho aqui e dobrar aqui pra dentro. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E antes de eu prender no pano de prato, porque aqui é só pra gente tirar uma noção do tamanho, né, que a gente vai fazer. Antes de eu prender no pano de prato, eu já vou fazer essa bainha aqui embaixo também, tá? Então, eu vou passar na máquina e aí eu já volto aqui pra gente prender ele no pano de prato, tá? Já fiz aqui a minha costura, tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar eles aqui no pano, tá? Pra fazer a costura definitiva dele, e aí depois a gente vai fazer a nossa decoração aqui, tá? Então, eu vou vir, vou prender ele aqui já certinho. Vocês vão ver que o meu ficou afastado. Poderia ser um quadrado maior, tá? Então, já fica a dica aí pra vocês, se vocês quiserem fechar essa bordinha aqui, ó. Vou mostrar já já pra vocês, só um pouquinho.
Ó, vocês viram que tá dando essa sobrinha aqui, tá? Não se preocupe que essa aqui a gente vai decorar também, vai sumir essa dobrinha aqui. Se vocês quiserem também fazer a bainha ou fazer... colocar uma beiradinha de um tecido aqui para fazer essa bordinha também pode, tá? Mas esse aqui a gente vai decorar ali. Eu não vi necessidade de fazer, tá? Aqui já dá. E agora que eu já coloquei, já posicionei aqui, deixa eu posicionar um aqui no meio também. Ó, agora eu vou vir fazer o quê? Vou passar uma costura, tá? Pra fixar aqui no meu pano de prato. Vou fazer isso e já volto aqui pra gente fazer a nossa decoração. Aqui vocês viram, ó, já ficou prontinho. E agora aqui vocês podem fazer a decoração que vocês quiserem. Assim como também vocês podem deixar o quadrado um pouco maior, aí eu vou sugerir aqui uns 5 centímetros a mais quadrado. E aí vocês já conseguem fechar ele, tá? 5 centímetros a mais da medida da metade, né, que eu falei ali um pouquinho antes no vídeo, né, que a gente tem que medir a metade para poder fazer o quadrado. Então, você deixa ali uns 5 a 7 centímetros a mais, já vai fechar aqui, tá bom? Ou você pode fazer aquela tirinha também de fora a fora aqui, ó, fazendo a bainha, né, fazendo essa dobrinha aqui do pano de prato, ou simplesmente só fazendo a dobrinha também, tá? Eu vou deixar assim porque eu vou decorar aqui agora com uma florzinha de fuxico, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o passo a passo da florzinha. Para fazer a florzinha, eu peguei um círculo de tecido, tá? E eu preciso de uma medida, uma medida que seja redondinha, né? Eu peguei essa fita aqui, ó, e eu vou usar o centro dela, vou colocar e vou riscar. Foi assim que eu fiz este ladinho aqui, ó, tá? E aí agora, vou colocar aqui de lado, é só vir e cortar, tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu já tenho algumas pétalas aqui, ó, e eu vou finalizar aqui com vocês, tá? Eu já tenho 3 pétalas, eu preciso de 5, e as outras 2 eu vou mostrar pra vocês, ó. Peguei o meu círculo, vou dobrar ao meio, tá? E vou fazer um alinhavo, vamos dizer assim. Se você não sabe o que é um alinhavo, ó, coloca a linha pra baixo, agulha pra cima, sempre deixando mais ou menos um pouquinho a mais de meio centímetro ali. Dá pra fazer ele aqui assim, ó, nem precisa ser tanto meio centímetro. Dá pra deixar, vou deixar aí a critério de vocês, pra vocês verem aí quanto. Ó, e aqui a gente vai puxando ele, porque depois a gente vai fazer essa voltinha aqui. Então, vou botar mais uma. Dobra, vou fazer mais uma vez, tá? Pra gente montar a nossa florzinha de fuxico. Aqui eu tô fazendo ele para aplicação em um pano de prato, então eu usei, como o pano de prato vai ser, já tem uma estampa colorida, eu usei um tecido neutro, tá? Pra não ficar muito chamativo, tá? Também dá para usar ela e fazer de uma forma em que a gente prenda ela e a pessoa possa tirar na hora de lavar, tá? Como eu tô fazendo para um pano de prato, pode fazer para uma toalha de banho. Aqui a gente vai ajeitando e puxando, tá? Puxar bem, pra gente conseguir dar o acabamento aqui.
Eu gosto sempre de dar 3 nozinhos, é mania. Pronto, agora a gente já vai cortar aqui. Ó, ele vai ficar assim. E agora aqui a gente já vai ajeitando ele, tá? E aqui o meio dele, o miolinho, né, da flor, aqui, que a gente vai montar. O que que a gente vai fazer com esse miolinho? Pra não ficar aqui. Ó, eu vou colocar um botãozinho aqui, tá? E aqui dá pra aplicar até em roupa, em vários outros lugares aqui dá pra botar. O que eu gosto de fazer é colocar um pouquinho de cola pano, tanto de um lado quanto de outro, para não soltar esses fiozinhos aqui. E se vocês forem fazer em algum outro lugar, dá para fazer, para botar em outro lugar, dá para fazer um acabamento, por exemplo, cortar um círculo um pouco menor para colar aqui atrás, tá? E aí depois tem um acabamento mais bonitinho se vocês forem fazer, dependendo do lugar onde vocês forem colocar, tá? Eu vou fazer para um pano de prata, então agora eu vou aplicar já ele no pano de prata. Então agora eu vou colocar a minha florzinha aqui no centro, tá? Lembrando que vou passar uma colinha pano aqui para não soltar esses fiozinhos, tá? Dependendo do tecido que vocês forem usar, a gente pode passar uma chama de uma vela, de um isqueiro, que a gente, no caso, sela o nosso tecido, tá? Depende do tecido que vocês vão usar. Se for tecido 100% poliéster, dá pra selar, tá? Aí eu garanto pra vocês, porque eu trabalho muito com poliéster. Ó, já vou posicionar ele aqui, tá? Aonde eu quero. E antes de eu colocar, porque eu vou colocar o botãozinho, eu vou passar... Aqui eu tô usando cola pano, tá? Dá pra usar cola de tecido. Cola branca eu não recomendo, porque ela vai sair na lavagem. Se vocês quiserem, dá pra fazer ele com um alfinete... Um alfinete não, uma joaninha, né? Que é aquele alfinetinho de pressão. Vou pegar aqui um papelzinho pra limpar, pra guardar. Pra retirar na hora que a pessoa for lavar. O meu aqui eu já vou colar direto. E agora eu vou botar o botãozinho aqui. Eu vou arrumar a pétala novamente. Gente, esse pano de prata que eu vou dizer pra vocês, ficar lindo pra gente fazer e colocar naquela caixinha de papelão que eu fiz, tá aqui no canal, né, que uma seguidora pediu, porque eu já fiz várias caixinhas aí há um tempo atrás. Eu fazia muita caixinha de papelão. E faz tempo já que eu fiquei 1 ano e 4 meses sem gravar os vídeos, e ela me pediu se eu podia fazer uma caixinha para ela. Ela me mandou a medida, né? E aí eu fiz a caixinha para ela. Mas essa caixinha que ela mandou a medida, quando eu fui ver, a gente podia até montar o pano de prato, botar um pano de prato nela também. Bom, eu vou prender aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? E aí a gente vai vir aqui, já vou vir aqui com o paninho já preso para mostrar para vocês, tá bom? E aqui ficou pronto, então, o nosso paninho de hoje, ó. Já tá aqui com a florzinha, tá? Ó. Já tá prontinho, é bem diferente. Então, aqui, ó, a minha dica aqui no final do vídeo é... Se você usou um aqui estampado, tá? Esse aqui, procurem usar um que não seja estampado, que seja um pano liso, um tecido liso. Tá? No outro vídeo eu fiz com todo ele com rosa, tá? Com bicos aqui, a gente fez uma decoração toda com bicos. Esse aqui eu optei por fazer ele mais simples, o outro é mais trabalhadinho. Eu optei por fazer quadrados mais simples e colocar só a florzinha para dar um destaque. Também dá para montar ele só com os quadrados, tá? Só você finalizar aqui, colocar um passa-maria, um galãozinho aqui na beiradinha, fica lindo, tá?
dicas que a gente vai dar pra vocês aqui, pra vocês fazerem, tá? Se você não gostou da florzinha, pode botar uma outra decoração aqui, tá? Eu vou pedir então, se você ficou até aqui comigo, para deixar um like aqui pra gente cada vez produzir mais conteúdos, tá? E em breve aí a gente tá com mais um vídeo, tá bom? Muito obrigada!